Bom dia, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do Senhor continue sendo grandemente derramadas em nossas vidas. Bom dia aí para o Paulo, bom dia para a Juliana, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus, seus familiares também, minha oração nesta manhã para que Deus abençoe a todos indistintamente com a sua graça, com a sua paz. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a nós orarmos ao Senhor nesse momento para que Ele nos abençoe nesta manhã, que Ele fale conosco e também receba a nossa oração, a nossa adoração. Vamos orar, irmãos? Pai nosso que estás no céu, louvado e engrandecido seja o teu santo e excelso nome, hoje e eternamente, ó Deus. Obrigado por mais um domingo, mais esta manhã que tu nos proporciona para louvar, adorar, bendizer o teu santo nome, Senhor. Obrigado por tudo que tens feito, por muito que irás fazer. Nós já agradecemos, louvamos a Ti, pedimos as bênçãos do Senhor sobre nós. Aceita, Senhor Deus, nosso louvor nesta manhã. Aceita a nossa adoração, os nossos agradecimentos. Obrigado pela chuva que caiu, chuva que regou a terra, renovou o ar que respiramos, as plantas. Tudo isso é bênção do Senhor para as nossas vidas. Abençoa também, ó Pai amado, Pai bendito, o nosso dia, como o Senhor já tem feito ao longo desses últimos 3 meses, nos livrando de grandes males e cuidando de cada um de nós. Aceita nosso louvor, a nossa adoração nesta manhã como uma oferta agradável ao teu santo nome. Tu és digno de receber, ó Deus. Obrigado por tudo que tens feito, por muito que irás fazer. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meu querido, minha querida. Muito bem, seja bem-vindo, Raudi, que Deus abençoe grandemente você. Obrigado pela presença também, louvando, adorando o nome do Senhor juntamente conosco. Pastor Paulo Alves Ferreira. Pastor Paulo, obrigado pela presença nesta manhã. O Senhor também lhe abençoe de forma toda especial. Nós vamos cantar, meus irmãos, o hino número 9 do cantor cristão. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Vamos cantar com alegria esse hino? Hino de número 9 no cantor cristão. Deixa eu aproveitar aqui, meu querido, minha querida. Eu vou também compartilhar este vídeo. Deixa eu abaixar o meu volume aqui, isto. Iniciar uma sala de vídeo. Você pode fazer, se assim desejar, também aí na sua transmissão. Você compartilha com uma sala de vídeo. E os seus contatos também poderão ter acesso a este culto. Né? Nós conseguimos transmitir para mais e mais pessoas. Hino de número 9, no cantor cristão. Ô, Ana Paula, seja bem-vinda. Obrigado pela presença também. Que Deus te abençoe nesta manhã de uma forma toda especial. Obrigado pela presença. Muito bem. Lorival Zucker está conosco. A Nilda também está conosco, junto com o Raudi, provavelmente. Muito bem, vamos cantar. Hino de número 9. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor.
esparciu firmamente a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Amém. Seja bem-vinda, irmã Deusita. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Obrigado pela presença conosco nesta manhã. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre você. Muito bem. Uns avisos muito rápidos. Nós estamos neste mês de junho. Esse é o nosso primeiro domingo de junho. E o mês de junho é o mês do pastor, a nossa hashtag. Aí você já pode ver na transmissão, além do endereço PIB_Fernanda, é o nosso endereço tanto no Facebook, quanto no Twitter, quanto no Instagram. Você pode encontrar a nossa igreja. Deixa eu tomar uma aguinha. Muito bem. Assim como as hashtags que nós temos usado. No último ano, temos usado a hashtag SouPIBPF, Sou Primeira Igreja Batista em Parque Fernanda, aqui uma abreviação. Também a nossa hashtag desta quarentena, Fica em Casa. E a hashtag do mês de junho é a hashtag Mês do Pastor. Não é o meu mês, tá bom? É o mês dos pastores, na verdade. Mês de junho celebra-se o mês em que nós lembramos da vida dos obreiros que o Senhor tem levantado para a sua obra. Nós oramos por eles, nós clamamos a Deus por suas vidas, e no segundo domingo de junho, o próximo domingo, é o domingo de celebração para o Dia do Pastor. Esse ano vai ser muito diferente. Nós não teremos os nossos encontros físicos, as igrejas terão que fazer de uma outra forma aí alguma celebração, mas a maior celebração que você pode fazer com o seu pastor e para com os pastores é orar por eles. Continue orando para que todos tenham sabedoria, tenham condições de conduzir o rebanho neste momento em que não pode estar junto, não pode estar abraçando, não pode estar próximo, né? Pastor tem que sentir cheiro de ovelha, e ovelha tem que sentir a presença do pastor. E esse momento é um momento difícil, onde tudo isso é possível apenas de forma virtual. Mas vamos tentar fazer o possível, né, para ser um canal de bênção na vida das pessoas. Muito bem. Os nossos encontros, eles continuam desta forma, online, neste mês de junho. Decidimos aí, em diretoria, manter para não só cumprir o que os nossos governantes têm solicitado, mas também para ser um canal de bênção, abençoando a vida dos nossos irmãos, fazendo o possível para que eles não se contaminem, não tenha tráfego de pessoas. Quanto menos
pessoas andarem nas ruas, vai ser melhor. Vai matar o vírus? Não vai matar o vírus. O vírus vai continuar aí, provavelmente por muito e muito tempo. Provavelmente nós não vamos nos livrar dele, assim como nós não nos livramos do vírus da gripe, o vírus influenza. Ele faz parte do nosso viver. O que nós temos hoje são medicamentos que amenizam os seus efeitos. Enquanto nós não tivermos medicamentos verdadeiramente testados, comprovados a sua eficácia, que venham diminuir os efeitos do coronavírus, nós temos que fazer a nossa parte. E a primeira igreja batista em Parque Fernando está tentando fazer a sua parte, não está ocorrendo seus cultos presenciais ainda neste mês de junho, e nós agradecemos a compreensão de todos, tanto os membros da igreja, os familiares, os nossos amigos, visitantes, os nossos vizinhos. Agradecemos a todos por esse momento. Que Deus continue nos abençoando de forma muito especial. Você, meu irmão, minha irmã, membro da igreja, nós queremos agradecer de forma muito especial você que tem contribuído com dízimos e ofertas. No mês de maio, as nossas entradas, elas foram maiores do que as nossas saídas. É claro que as nossas saídas, elas diminuíram bastante, porque praticamente não temos gasto com a igreja. Existem alguns gastos que são fixos, mas alguns são variáveis. Então, conta de água, conta de luz, por exemplo, praticamente não usamos. Então, tivemos uma diminuição muito grande. E os irmãos foram fiéis nos seus dízimos e ofertas, nós tivemos uma entrada maior. Também em reunião com nossa liderança, nós trouxemos a sugestão de usar este crédito que tivemos nas nossas entradas para a aquisição de cestas básicas e assim ajudar alguns irmãos. Primeiramente, os domésticos da fé, os nossos irmãos, os membros da igreja, os nossos familiares, e, se possível, alguma família necessitada na nossa comunidade. Nós temos aí um trabalho juntamente com o Renato do Coral Metrópole. Ele se prontificou a fazer um trabalho conosco de ação social no dia 9 de julho, no feriado de 9 de julho. Infelizmente, isso não será possível. Nós cancelamos este dia de ação social, mas temos feito aí um trabalho em conjunto. Recebemos uma doação de 10 cestas básicas e na manhã de ontem nós entregamos 9 dessas 10 cestas. Um dos contemplados, por algum motivo, não apareceu lá na igreja para receber, então essa cesta voltou para aqueles que estavam entregando. O Renato levou de volta, mas entregamos 9 cestas. Inclusive, 2 dessas cestas, as pessoas que estavam cadastradas para receber também não vieram. Mas aprova o Senhor trazer 2 pessoas necessitadas lá na porta da igreja. Nós demos o tempo necessário para que aqueles que estavam cadastrados viessem buscar. Eles não vieram. Então, nós entregamos para essas 2 pessoas que agradeceram muito este cuidado que tivemos com estas pessoas. A nossa igreja, com esse trabalho, conseguiu arrecadar aí mantimentos para formar 15 cestas básicas. Então, nós temos 15 cestas prontas e nós vamos abençoar primeiramente os membros da nossa igreja. Esta é a ideia de comunhão, de ser igreja. Abençoar os membros da nossa igreja, os familiares mais próximos que estão com uma dificuldade, e os nossos vizinhos. Então, se conseguirmos alcançar, amém. Essa é a nossa ideia, esse é o nosso alvo. Então, se você está passando aí alguma necessidade, já entre em contato com o Paulo José, que é o nosso líder, o nosso ministro de ação social. Ele já está cadastrando as famílias para isso, ok? Vou comentar aqui quem está conosco, né? O Raimundo Oliveira, seja bem-vindo, Raimundo. Matheus Couto, ô Matheus, obrigado pela presença, um abraço a você e toda a família. Igreja Batista Regular está conosco,
nossa irmã Laura Ferreira. Vamos orar pela Laura Ferreira para a reabilitação aí da sua saúde. Ela fez uma nova cirurgia no seu pezinho. Vamos orar por ela, ok? Já comentei aqui da Nilda e do Lorival Zucker também conosco. Deixa eu dar uma olhada aqui se apareceu mais alguém. Parece que não, né? São mesmo os irmãos e irmãs que estão conosco. Se você estiver conosco aí e só entrou nesta live, dê o seu joinha, assim, para nós sabermos que você está conosco, ok? Vamos orar, meu irmão e minha irmã. Quero orar pedindo a graça do Senhor sobre cada um de nós, nas lutas, dificuldades que temos. Vamos agradecer também as bênçãos e vamos colocar toda a nossa necessidade no altar do Senhor. Vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, em nome e por amor de seu Filho Jesus Cristo, eu venho clamar a Ti a Tua bondade e a Tua misericórdia. Senhor Deus, nós somos totalmente dependentes do Senhor, somos limitados, somos fracos, pequenos, mas o Senhor é grandioso, o Senhor é poderoso, e o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, o Senhor é aquele que cuida de cada um de nós, o Senhor é aquele que dá o ar que respiramos, o Senhor que provém a água que bebemos, o Senhor é que dá-nos saúde para o nosso trabalho e angariar fundos para trazermos o sustento ao nosso lar, saudar os nossos compromissos. Tudo isso é bênção do Senhor e nós louvamos a Ti por isso. Mas também, ó Deus, nós, como limitados que somos, precisamos de um auxílio que só o Senhor pode nos dar. Pedimos que o Senhor venha abençoar os nossos familiares, os nossos entes queridos que estão acamados, que estão enfermos, alguns sem chance de viver conforme a visão humana, mas sabemos que o Senhor é que tem a palavra final sobre todas as situações. Por isso eu clamo a Ti, que Tu venhas abençoar a todos nós de forma especial. Cuida, Senhor Deus, das nossas famílias, dos nossos lares. Cuida, Senhor Deus, dos nossos entes queridos. Cuida, Senhor Deus, do nosso país, tão necessitado, tão carente do Teu amor, do Teu carinho, do Teu cuidado, e de conhecer mais e mais do Senhor. Abençoa a nossa nação em todas as instâncias, em todas as lutas e dificuldades que passamos. Oh Deus, sê com cada um de nós aqui, cada irmão e irmã que está conosco nesta manhã, participando deste culto de louvor e adoração ao Teu santo nome. Fala conosco também através da Tua palavra, ó Deus, que vamos compartilhar agora, de uma forma toda especial. Obrigado, ó Deus, por tudo que tens feito, por muito que irás fazer. Eu oro, agradeço e peço a Ti, em nome e por amor de seu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem. Paulo está comentando aqui que a Elisângela Oliveira, a Lúcia Diogo, Pedro Teles, Rosana, o Alessandro, estão todos na live dele, né? Muito bom. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe de forma especial. Olha só, o Valério Ribeiro também está conosco. Ô, Valério, obrigado pela presença, viu? Um abraço saudoso a você. Quanto tempo, né? Nós não nos vemos, né? Depois que eu saí da Avon, nunca mais, né? Então, a Fernanda Durães também. Ô, Fernanda, seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Nossa irmã Linda Claudino também está conosco. Obrigado pela presença de vocês. Que Deus os abençoe de forma muito especial. Obrigado mesmo. Obrigado pela presença de todos. Que Deus os abençoe. Muito bem, quero compartilhar com você a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de João, capítulo 21. Minha esposa amada aqui me trouxe uma xícara de café. Essa aqui é a bênção de fazer culto online da sua casa, né? Você tem essa regalia. Louvo a Deus pela esposa que Ele tem me dado. Muito bem. Evangelho de João, capítulo 21, dos versículos 15 ao versículo 19. Evangelho de João, 15. Eu vou ficar um pouquinho mais perto de você, tá bom? Meu irmão, minha irmã, eu sei que minha visão não é muito boa, né?
mas eu fico mais próximo aqui, fico mais próximo do teclado, se eu precisar digitar alguma coisa. Fico mais próximo da minha Bíblia. E nós vamos compartilhando a palavra do Senhor. Vou deixar o inário aqui. Daqui a pouco nós vamos cantar o hino de número 15. Ao final dessa preleção, cantaremos o hino 15, do cantor cristão. Mas eu quero compartilhar com você o texto do Evangelho de João, capítulo 21, versículos 15 ao versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: Siga-me. Palavra do Senhor. Que Ele se digne abençoar essa palavra, meu querido e minha querida, na minha vida e na sua vida. Muito bem. Aqui, depois da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que aconteceu lá em Jerusalém, os apóstolos, eles voltaram para a Galiléia. Eles estão novamente fazendo aquilo que eles faziam, a maioria deles, antes de caminharem com Jesus, antes de andarem com Jesus. Você lembra muito bem, a maioria deles eram pescadores. Tinham como profissão pescadores. Pelo menos 4 deles eram pescadores, não é? Pedro e André, o seu irmão, João e Tiago, o seu irmão. Pelo menos 4 dos 12. Dentro desse grupo, havia outros que tinham outras funções também, né? Por exemplo, Mateus, que era cobrador de impostos. Enfim, o Senhor Jesus ele vai se apresentar, então, aos discípulos lá no Mar da Galileia. Eles não sabiam mais o que fazer. Eles já tinham perdido a esperança, já tinham perdido o rumo, porque o seu mestre não estava mais com eles. Apesar de Jesus já ter aparecido pelo menos 2 vezes aos discípulos antes disso. O Senhor, então, aparece lá no Mar da Galileia. Eles estão pescando, eles voltam a pescar, e lembre-se que quando o Senhor Jesus os chama para a obra a qual ele havia designado esses discípulos, ele mesmo disse a eles: eu os farei pescadores de homens. E em outro ensino, Jesus estava dizendo que um obreiro aprovado é aquele que põe a mão no arado e não olha para trás. Mão no arado, meu querido, minha querida, quer dizer o seguinte, que quem opera um arado, ele precisa olhar para o ponto final do seu trabalho para arar a terra, para fazer
um sulco, uma abertura no solo para lançar a semente. E essa linha precisa ser reta ou precisa ter um certo sentido, porque do lado dele, desta linha, ele vai fazer outra e depois vai fazer outra e assim por diante. E para que isso aconteça é necessário que o agricultor ele tenha a sua visão fixa no ponto final e não olhe para trás. Porque se olhar para trás, ele vai desviar o seu caminho e todo o trabalho será perdido. O obreiro aprovado, aquele que serve ao Senhor, ele também não olha para trás, ele olha para frente. E era exatamente o que estava acontecendo com os discípulos. Eles estavam voltando para trás. Estavam voltando à sua profissão primária. Estavam deixando de ser pescadores de homens. Estavam voltando a ser pescadores de peixes. Isso era um problema para eles, né? Muito bem. Olha só, o Robson Matheus Adorno está aqui também. Seja bem-vindo, Matheus. Deus te abençoe, viu? Obrigado pela presença. O apóstolo, o Senhor Jesus, então, ele vai de encontro aos discípulos que estão pescando, e eles não passam a noite pescando, ou tentando pescar, e não conseguem pegar nada. Eles estão ali tentando. Evangelho de João, capítulo 21. Minha esposa está perguntando aqui do meu lado, né? Versículos 15 a 19. Muito bem. Jesus está ali na praia, os discípulos estão dentro do barco, estão tentando pescar, já passaram a noite inteira jogando rede, puxa a rede, joga a rede, puxa a rede, e nada, não pescam nada. O Senhor Jesus aparece, então, e diz a eles para lançar a rede em outra posição. E eles fazem isso e a rede vem abarrotada de grandes peixes. Pedro percebe que algo extraordinário acontece. Então ele se lembra, somente o Senhor poderia ter feito esse milagre. Ele olha lá para a praia e imagina que é o Senhor. Ele se veste porque ele estava, de alguma forma, despido, porque ele estava fazendo o seu trabalho, e cai na água e nada até a beira da praia e se encontra com o Senhor. Lá o Senhor já tem alguns peixinhos, uns pães, uma fogueira acesa, e eles se assentam ali e começam a conversar com o Senhor. Eles não perguntam muitas coisas porque sabem que aquele que está ali é Jesus Cristo. Lembre-se, Jesus, de alguma forma, ele está com uma fisionomia um tanto quanto diferente, talvez, por causa da glorificação, que é o nosso tema desta manhã. E eles estão ali junto com Jesus, e depois que eles comem do pão, comem dos peixes, tanto aqueles que Jesus já tinha trazido. Isso mostra que o nosso Deus é que provê a nossa alimentação, a nossa necessidade, como aqueles peixes que eles também pegaram. Alguns daqueles peixes frescos que eles pegaram, eles prepararam ali para comer. E o versículo 15 diz que depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João. Outras versões você encontra a expressão Simão, filho de Bar, ou Simão Bar Jonas, né? Bar quer dizer filho. Jonas é a palavra, é o nome hebreu e João é o nome grego. É o mesmo nome, Jonas e João. Então, quando você lê o livro de Jonas, o profeta Jonas, é como se você transliterasse para o grego e falasse que era o profeta João, né? Para não haver problemas de
de vários nomes parecidos. Então, quando se fala do profeta Jonas, usa-se o nome hebreu. Quando fala-se do evangelista João, usa-se o nome grego e assim por diante. Pedro não é filho do evangelista João. O nome do pai de Pedro era Jonas. Ou João no grego, se você assim preferir. Bar Jonas quer dizer filho de Jonas. Simão era filho de Jonas, um pescador. A família também era de pescadores. Mas a pergunta de Jesus aqui é muito interessante. 3 vezes, Jesus vai perguntar para Pedro se Pedro ama ele, Jesus. E nós precisamos compreender alguns detalhes aqui, né? Aqueles que são membros da Primeira Igreja Batista em Parque Fernanda, aqueles que são membros ou foram membros no Jardim São Luís quando eu era pastor, aqueles que caminharam comigo de alguma forma, sabe que algumas vezes eu preguei, eu ensinei sobre a palavra amor no grego. E no grego, meu querido, minha querida, não querendo demonstrar muito conhecimento, porque eu também não tenho muito, mas o pouco conhecimento que eu tenho me diz que a palavra amor que nós conhecemos em português, ela tem diferentes aspectos no grego. Então, quando alguém, por exemplo, diz que ama uma mulher, um homem ama uma mulher, no grego, o verbo usado não é o nosso amor em português, obviamente. Existe uma palavra em grego que reflete esse amor. É a palavra eros, da onde vem a nossa palavra aqui, erótico, né? O relacionamento sexual. Quando um pai diz que ama o seu filho, existe um verbo, em português nós dizemos amor, mas no grego existe um outro verbo diferente de eros, para dizer que um pai ama um filho, uma filha. Um tio ama o seu sobrinho, um avô ama o seu neto e assim por diante. É a palavra storge. A palavra storge é o amor entre parentes. Existe uma outra palavra relacionada a amor, quando designada ao amor entre amigos. Quando você tem um amigo muito chegado, que você diz, eu amo esse amigo, eu amo esta amiga, de uma forma muito especial. Em português, nós usamos o verbo amor, amar. Mas no grego existe um verbo específico para designar esse tipo de amor. É o verbo filéu. E aí você pode imaginar, por exemplo, filantropia. Amar o próximo, fazer o bem ao próximo. E existe um outro verbo no grego, e muitas vezes ele é usado pelo Senhor Jesus, e é o caso aqui, o Senhor Jesus usa esse verbo 2 vezes, que é um amor incondicional. É um amor sem medidas, é um amor que não espera nada em troca. É um amor que não nasce de um sentimento, mas é um amor que nasce de uma decisão que nós tomamos. É o verbo ágape ou agapau, no grego. Esse verbo, por exemplo, é usado aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou, porque Deus agapau o mundo de tal maneira. É um amor incondicional. Deus não estava dormindo lá no céu e acordou e teve um sonho. Eu vou decidir amar a minha criação. Não foi assim. Primeiro, porque Deus não dorme. Ele não precisa disso. E segundo, porque ele tomou a decisão. Ele não sentiu no coração, eu acho que eu vou amar. Não. Ele tomou a decisão. Eu vou amar a minha criação. Amou a criação quando a criou. E tem amado desde então e sempre a amará.
a sua criação. E o Senhor Jesus, ele pergunta 3 vezes ao apóstolo Pedro se Pedro ama ele. Primeiramente, no versículo 15, o Senhor Jesus diz assim: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Quando você lê esse texto, você pode ter alguns pensamentos diferentes. O que são estes? Estes podem ser, por exemplo, estes serviços, estes trabalhos. Por quê? Porque o Senhor Jesus havia chamado os discípulos para serem pescadores de homens. Tirou eles daquela condição e por 3 anos andou com eles, ensinando o evangelho do reino, levando eles a voltar-se a Deus, a compreenderem as verdades do reino, para serem pescadores de homens. E agora eles estavam voltando para trás. Então a gente pode ter uma conclusão, assim, ou pelo menos uma delas, de que Pedro estava amando mais este trabalho, este serviço, esta função, esta ação. Esse é um conceito. O outro conceito é você me ama mais do que estes? Quer dizer, Jesus estaria perguntando para Pedro, será que estes discípulos amam mais Jesus do que Pedro ama Jesus? Fazendo uma comparação entre eles. Essa é uma possibilidade que nós podemos também ter em relação ao que Jesus está perguntando para Pedro. E a terceira era diretamente ao próprio Pedro. Você me ama mais do que estes? Ou você ama mais a mim do que você ama aos seus amigos? É uma pergunta que serve não somente para Pedro, mas talvez sirva para mim e para você nos dias atuais. É bem possível que o contexto que Jesus está perguntando seja este. Por quê? Porque em outros textos, em outros versículos, em outras ocasiões, Pedro ele se exaltou dizendo: onde fores eu irei contigo, estarei contigo, eu te amo, Senhor, e assim por diante. Lembre-se que Pedro negou Jesus 3 vezes. E esse número é muito importante neste contexto aqui também. Porque o Senhor Jesus vai fazer a pergunta 3 vezes. O Senhor Jesus, então, pergunta primeiramente para Pedro: você me agapau mais do que estes? Em outras palavras, o Senhor Jesus está dizendo para Pedro: você me ama incondicionalmente mais do que ama estes? Ou mais do que estes me amam? Ou mais do que você ama o seu trabalho, o seu serviço, as coisas que você tanto preza? Volto a dizer, é bem possível que o Senhor Jesus estava comparando o amor de Pedro para com Jesus do amor de Pedro para com os seus amigos. Mas o verbo aqui, independente de qual posição, qual sentido que estava sendo designado, é agapau, incondicionalmente, de forma grandiosa, de forma a ponto de entregar a sua vida. Você me ama? E aí o apóstolo Pedro responde, disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te filéu, no grego, Pedro não tem coragem de responder com o mesmo verbo que Jesus pergunta. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, você me ama incondicionalmente? E Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu gosto muito do Senhor. É como um casal de namorados, né? Namorada sempre
lá no início do namoro, a namorada fala assim, você nunca me disse que me ama. Era mais ou menos isso que estava acontecendo, né? Pedro não tinha coragem de dizer que amava incondicionalmente Jesus naquela situação. Jesus conhece os corações. Ele é Deus encarnado. E agora, glorificado. Guarde sempre essa palavra, porque esse é o tema desta manhã, glorificando a Deus. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Algumas semanas atrás, um dos meus amigos, né, o Facebook chama de amigos, os nossos seguidores no Facebook, falava que pastor, não existe pastor na era da igreja. Não deveria existir, porque a Bíblia não fala isso, né? Precisa estudar um pouquinho de Bíblia, né? Mas tudo bem. O Senhor Jesus chamando o apóstolo de Pedro de pastor. Ele pode não usar a palavra, mas o conceito está aqui inerente à pessoa do apóstolo Pedro. Cuide dos meus cordeiros, cuide do meu rebanho, pastoreie as minhas... Quem é que pastoreia ovelhas? O pastor, né? Jesus está ordenando Pedro a ser um pastor de ovelhas. Aqui no versículo 15, ele diz, cuide dos meus cordeirinhos, cuide do meu rebanho, cuide dos meus seguidores, pastoreie eles. Novamente, nós não sabemos quanto tempo demorou, se Jesus ficou olhando para ele e esperou alguns segundos ou alguns minutos, se estava mastigando um pedaço de peixe. Mas tente imaginar a cena, uma fogueira na praia, os discípulos em volta dela junto com Jesus, e Jesus então no versículo 16, novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me agapau? Você me ama? Pela segunda vez, Jesus usa o verbo amar na sua plenitude, na sua maior intensidade. Você ama a mim de forma incondicional? Então, o apóstolo Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que te filéu. No grego, nós encontramos o verbo filéu novamente. Pela segunda vez, Jesus pergunta a agapau, e pela segunda vez, Pedro responde, filéu. Pedro, tu me amas incondicionalmente? E Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu gosto muito do Senhor. E o Senhor responde, pastorei as minhas ovelhas. No versículo 17, pela terceira vez, o Senhor Jesus diz, Simão, filho de João, você me filéu? Quando nós lemos em português, por isso que é importante sempre nós temos algum, por menor que seja, algum estudo da palavra do Senhor para compreender algumas questões. E isso aqui faz muita diferença. Pela terceira vez, o Senhor Jesus, então, pergunta para Pedro, Pedro, tu gostas de mim mesmo? Pedro fica magoado, porque por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que eu te filéu. Aqui, Pedro fica magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me filéu. Na terceira vez, Jesus não usa agapau. Jesus diminui essa expressão. Diminui a intensidade desse amor na pergunta. Porque sabia que Pedro ainda não estava preparado para atingir a plenitude do amor de Deus,
para atingir a plenitude do trabalho ao qual ele seria colocado a partir da ascensão de Jesus aos céus. O apóstolo Pedro, então, responde: tu sabes todas as coisas. Pedro compreende e relata que ele sabe todas as coisas, por quê? Porque lá, antes de Jesus ser preso, lá na ceia, o Senhor Jesus revelou que seria entregue aos soldados, aos líderes religiosos, aos romanos, que seria açoitado, que seria julgado, que seria morto, que ressuscitaria ao terceiro dia. Eles não compreenderam muito bem isso, não queriam aceitar isso, porque, afinal de contas, eles acreditavam que Jesus era o Messias, mas na visão deles, esse Messias era um grande general, assim como Davi foi, né? Ele seria aquele que libertaria Israel do jugo, da opressão do reinado do Império Romano. Essa era a visão que eles tinham do Messias. E Pedro diz: longe de ti, Senhor, que isso não te aconteça. E eu estarei contigo, aonde fores. Aí o Senhor Jesus disse: você estará comigo? Ainda esta noite, eu digo para você, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E isso acontece. Pedro vai negar Jesus. Quando questionado se ele era um seguidor de Jesus, por 3 vezes ele diz: eu não conheço tal homem. Não sei do que você está falando. E o apóstolo Pedro nega Jesus. E o galo canta. E ele percebe o erro que ele cometeu. Agora, o Senhor Jesus novamente está fazendo 3 perguntas, e o número 3 vai bombardear a mente de Pedro. Porque quando ele ouve essa pergunta pela 3ª vez, ele lembra que por 3 vezes ele negou o Senhor Jesus, e ele vai dizer: o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabia que eu ia te negar 3 vezes. O Senhor sabe qual é o tamanho do meu amor para com o Senhor. Ele ainda é pequeno, eu ainda não compreendi, eu preciso crescer nesse sentido. O Senhor Jesus sabia de todas essas coisas. Então ele termina o versículo 17 dizendo assim: cuide das minhas ovelhas. Por 3 vezes, Jesus manda, ordena, exorta Pedro a ser um pastor de ovelhas. Então, aí o Senhor vai dizer algo muito importante para Pedro. Digo a verdade, versículo 18. Quando você era mais jovem, nós não sabemos muito bem qual a idade de Pedro nesse momento, talvez ele estivesse aí por volta de 40 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, bem possível. Vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: que quando nós somos jovens, nós somos muito levados ao nosso querer, ao nosso entendimento, né? Eu já fui jovem algumas semanas atrás e eu sei disso. Quando você é jovem, você acha que tem poder, que você sabe todas as coisas, ou sabe que não sabe todas as coisas, mas acredita que aquilo que sabe é o suficiente para resolver todas as soluções, todos os problemas da sua vida. E você depois vai descobrindo que não é bem assim. Com o passar do tempo, com a experiência, você descobre, como Aristóteles, né? Só sei que nada sei. Quanto mais velho você vai ficando, mais sábio você vai ficando, e você percebe que você é mais limitado.
Mas aqui também está dizendo que quando nós somos jovens, nós fazemos o que queremos. E quando nos tornamos mais velhos, não é sempre assim. Você que tem mais de 60, 70, e se está vivo com 80 anos, sabe do que eu estou falando. Muitas vezes você não, dependendo da sua situação física, você não consegue se abaixar para pegar algo que caiu no chão. Aquilo que você fazia com tanta rapidez quando tinha 20 anos, quando derrubava uma folha de papel no chão, você simplesmente agachava-se de qualquer jeito. Depois de uma certa idade, dependendo da situação, você não consegue nem fazer isso. Você precisa de ajuda. Quanto mais ir para qualquer lugar. O Senhor Jesus, então, vai dizer que ele vai estender as mãos, outra pessoa o vestirá e o levará para onde ele não deseja ir. A igreja tem entendido que esta passagem era uma profecia de como o apóstolo Pedro iria morrer, de como ele ia glorificar a Deus. Versículo 19. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então ele disse: siga-me. O apóstolo Pedro estava em Jerusalém, presenciou a morte de Jesus, presenciou a ressurreição de Jesus, volta para a Galileia, volta para a sua vida comum de 3 anos atrás, volta a pescar e volta a ter uma vida comum, não seguindo o que Jesus havia dito a ele, e agora tem esse encontro arrebatador novamente com o Senhor Jesus. E Jesus, então, vai exortá-lo a amar ele de forma incondicional. Vai exortá-lo a pastorear, a cuidar do rebanho do Senhor. E para que tudo isso seja possível, é necessário que Pedro siga a Jesus. Até este momento, meu querido e minha querida, Pedro, mesmo andando olha o número 3 anos com Jesus, vendo tudo o que ele fez, presenciando os grandes milagres, as grandes operações, Pedro ainda não havia verdadeiramente se convertido ao Senhor. Imagine nós aqui, em pleno século 21, quase 2000 anos depois, o que dizer de nós? Até que ponto nós verdadeiramente amamos o nosso Senhor? Até que ponto estamos cumprindo com o chamado que Deus deu para cada um de nós? Até que ponto verdadeiramente eu e você estamos seguindo a Jesus, como ele deseja que eu e você o sigamos? Porque se Pedro não estava fazendo isso, e Pedro tinha todas as condições, todo o conhecimento para isso, e não estava, imagine eu e você neste momento. Mas a palavra-chave que eu quero deixar para você nesta manhã é: Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Olha só. Nós, quando falamos em glorificar a Deus, em exaltar a Deus, em engrandecer a Deus, em colocar Deus acima de todas as coisas, primeira coisa que passa na minha mente e na sua, com certeza, é a nossa reunião coletiva na igreja, quando os nossos ministérios de louvor, de adoração, de música, cantam cânticos, hinos de exaltação que fazem com que você feche seus olhos, levante suas mãos aos céus e glorifique a Deus. Não é verdade? Glorificar é muito mais do que isso.
O Senhor Jesus aqui está dizendo que Pedro iria glorificar a Deus não cantando. Que Pedro não iria glorificar a Deus sendo membro de uma igreja. E olha só a importância que nós tínhamos dado até 3 meses atrás às nossas igrejas. E hoje, aqueles templos não fazem tanta diferença assim. Porque o que faz diferença verdadeiramente é a nossa união, a nossa comunhão, estar juntos. Isso faz a diferença, é isso que é importante. E temos perdido isso. Mas podemos fazer através das mídias sociais, de alguma forma. Estamos tentando. Nós podemos glorificar a Deus com as nossas vidas. Porque as nossas vidas, meu querido e minha querida, elas são importantes. Talvez a coisa mais importante que eu e você tenhamos nessa vida é a nossa vida, o nosso viver. E se eu e você pudermos entregar as nossas vidas, e Jesus está dizendo para Pedro, siga-me, e em outro texto, ele vai dizer, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus implica em negar a si mesmo. Quando nós negamos a nós mesmos, os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos anseios, isso não quer dizer que você vai se tornar um eremita. Vou deixar de trabalhar porque o Senhor me chamou para a obra. Tome cuidado, né? Muitas vezes você não ouviu a voz de Deus. Você viu um assopro do inimigo e achou que é a voz de Deus. Tome cuidado. Mas eu e você, aonde estivermos, devemos seguir a Jesus incondicionalmente. Amá-lo incondicionalmente. Para que nós não caiamos no mesmo erro de Pedro, de sermos questionados pelo Senhor e por 3 vezes ele perguntar para mim e para você, você me agapau? Você me agapau? Você me filéu? Se Jesus perguntar para você, você me ama? Glorifique a ele dizendo, eu te amo mais do que tudo, Senhor. O Senhor é o meu Senhor. O Senhor se entregou na cruz. O Senhor morreu, mas o Senhor venceu a morte. Está assentado à destra de Deus Pai, preparando moradas para eu e meus irmãos que te amam poder viver eternamente com o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse deve ser o nosso entendimento, o nosso sentimento, a nossa vontade, meu querido e minha querida. De que forma você tem glorificado a Deus? Somente com cânticos de louvor e adoração? Indo à igreja 1, 2, 3 domingos por mês? E agora não estamos mais indo à igreja? Agora precisamos ser verdadeiramente igreja? Você tem glorificado a Deus com a sua vida, com as suas posses, com os seus bens? Pastor, estou passando uma luta tremenda. Não tenho dinheiro nem para pagar as minhas contas. O pouco que você tiver, glorifique a Deus como uma forma de fidelidade a Ele, como uma forma de amor a Ele, um amor incondicional. Sua saúde, se você tem alguma saúde, use a sua saúde, o seu corpo, para de alguma forma glorificar a Deus, para exaltar, para engrandecer ao Senhor. Quando você faz isso, você está cumprindo com o querer do Senhor, com a vontade do Senhor. E você está seguindo a Ele. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos engrandeça para cumprirmos essa vontade do Senhor, meu querido, minha querida. Esta é a minha oração para você nesta manhã. Vamos orar? Pai nosso que estás no céu, louvado e agradecido seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado por esta palavra, obrigado por esse ensinamento, não somente um ensinamento para pastores, mas principalmente para
todos nós que somos servos do Senhor. Abençoa-nos grandemente, ó Deus, através desta palavra, destes ensinamentos, e que possamos seguir a Ti, amar a Ti incondicionalmente, fazer a Tua vontade, e que nossas vidas possam ser resultado de glorificação ao Teu santo nome. Obrigado por tudo que tens feito, por muito que irás fazer. Eu oro, agradeço em nome e por amor de Seu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos cantar o hino 15 do cantor cristão. Quero convidar você a cantar o hino de número 15. A Deus demos glória com grande fervor. Seu Filho bendito por nós todos deu. Vou pegar mais um cantor cristão aqui. Número 15 do cantor cristão. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue, por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida ao rastro de amor dos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, que possamos glorificá-lo em nossas vidas. Eu vi um pedido de oração aqui, se eu não me engano, da Deusita, né? Pedindo para orar pela sobrinha que está com leucemia. Leucemia é um problema sério, né? Leucemia é câncer no sangue, na medula, enfim. Só um transplante de medula óssea pode ajudar. Ou então, uma ação sobrenatural do Deus ao qual nós servimos.
Nós sabemos que Deus pode fazer isso. Nós confiamos nisso. Então, nós vamos clamar ao Senhor para que Deus abençoe sua sobrinha, viu, Deusito? Você não disse o nome dela aí? Se der tempo de você colocar o nome, por favor. A Marilene também está conosco nesta manhã. Seja bem-vinda, Marilene. Obrigado pela presença conosco nesse culto matutino. Pastor Misael Lima, um aceno para você aí, meu querido irmão e colega. O Raimundo Oliveira eu já comentei, já falei da Linda, da Nilda. A Andréia Machega entrou, né? Seja bem-vinda, Andréia, que Deus te abençoe. Falei do Robson Mateus, da Fernanda Durães, do Norbert Melchet, do Valério, falei do Matheus Couto, falei de quem mais? Vossas famílias, seus ministérios, seus compromissos, que o Senhor seja com todos vocês de uma forma muito especial, meus queridos e minhas queridas. Deixa eu ligar aqui novamente o meu mouse. Isso. Muito bem. Comentei aqui também de que a Elisângela estava conosco, a Lúcia Diogo, o Pedro Teles, Rosana, Rosa Márcia Rodrigues, Zilma Monteiro e Alessandro Carvalho. Além da Deusita, que eu já comentei, a Ana Paula Moraes, a Ana, filha de nossa irmã Graça e nosso irmão Pedro. Obrigado pela presença. O pastor Paulo Alves, a Juliana Franco, o Raudi, também conhecido como esposo da Nilda. Muito bem. Deus abençoe grandemente vossas vidas. E, lógico, nosso irmão Paulo José, nosso aqui, o fiel escudeiro, super fã, membro muito, muito atuante na primeira Igreja Batista em Parque Fernanda. Graças a Deus, PIB Parque Fernanda tem um irmão como Paulo José, assim como tantos e tantos outros, né? Mas feliz a igreja que tem um membro como o Paulo José e tantos outros irmãos, aqui não vou citar nomes, mas nosso irmão tem se dedicado grandemente na obra do Senhor, motivo de louvor a Deus, de exaltação a Deus pela vida do nosso irmão. Muito bem, nós vamos orar, clamando a Deus, né? A Deusita pediu pela sobrinha. Nós vamos orar por tantas e tantas necessidades que temos, né? Desde Gilda, a recuperação da Pâmela. A recuperação da minha nora, a Pâmela. Consolo, pastores. Isso. Nós vamos orar. Muito bem. Vou aproveitar então a Deise aqui, vou pedir para que ela levante a sua voz e nós vamos orar junto com nossa irmã Deise. Vamos orar? Glorioso Deus, obrigado mais uma vez, Senhor, porque nós estamos aqui, porque Tu nos permitiu, Senhor, estar diante da Tua presença nesta manhã gloriosa, já preparada por Ti, ó Pai, como famílias de Cristo, junto com outros irmãos em Cristo e filhos amados, Senhor, em cada canto desta terra. Obrigado por proclamar a palavra, Senhor, a cada coração nesta manhã, o seu servo usado pelo teu Espírito Santo, ó Pai. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos já derramadas em nossas vidas, pela alegria de estarmos aqui com saúde, vivos, suprindo, Senhor, todas as nossas necessidades. Obrigado, Pai, porque nós não merecemos tão grande amor, Senhor, do teu Filho amado Jesus naquela cruz, mas o Senhor nos deu, Senhor, essa oportunidade de nos amar, de ter um encontro contigo novamente, de voltar para Ti, amém, ó Pai, e de tantas bênçãos já recebidas no nosso dia a dia, do seu cuidado para conosco, Pai. Abençoe grandemente, Senhor, a Tua serva, Deusita, que pede pela Tua sobrinha, sim, com esse problema de leucemia, que só precisa, Senhor, de uma outra pessoa para poder curá-la, mas a sua mão, como médico dos médicos, pode transformar também essa situação, que Tu, Senhor, possa curar, Senhor, se assim for da sua vontade, curar a sobrinha dela, falar, Senhor, contigo, Senhor, do seu coração, desta menina, ó Pai, que nós não conhecemos, mas Tu conheces a cada um, ó Pai, conforme a Tua vontade, ó Pai. Abençoe também a família da Gilda, que também está com Covid.
a família, os filhos e outras pessoas, Senhor, que estão doentes dessa doença, deste mundo, neste momento, ó Pai, que Tu, Senhor, possa conseguir a cura, ó Pai, Amém, de cada Deus. um, levantando, Senhor, os Teus servos, aqueles que estão no leito do hospital, Senhor, Sim, neste Deus. momento, ó Pai, que Tu possa também estar colocando a Tua mão e que eles possam ser testemunho vivo, Senhor, da Tua cura no meio da vida Que assim deles, seja, do Deus. hospital, dos médicos, Senhor, neste momento de luta, de inimizade, Senhor, no meio do povo, Senhor, que Tu, Senhor, possa estar curando a vida não somente física, mas também espiritual de Amém. cada um, Pai, levando, Senhor, o Teu amor àqueles que ainda não Te conhecem, usando os Teus servos como ferramentas vivas, assim Senhor, seja, no Deus. meio do Teu povo. Abençoe todos os pastores escolhidos por Ti, ó Pai, servos, seminaristas, que Tu possas também estar ajudando a cada um deles a levar o Teu povo até a Ti, ó Pai, tirando todas as dificuldades, fortalecendo, Senhor, o cansado, ó Pai, andando, Senhor, sobre aqueles que também estão depressivos, ou com algum outro problema, ó Pai, que Tu possa estar ajudando os pastores, servos escolhidos por Amém, Ti, Deus. Senhor, em todas as situações desse mundo, nesses momentos, nesse mês, ó Pai. Abençoe, Senhor, as igrejas que estão reunidas, abençoe as famílias, como a família da Giselda também, que pede, Senhor, por irmãos ainda que têm corações duros, que Tu possa estar quebrantando esses corações duros, que eles possam sentir esse amor ágape, Senhor, incondicional, Senhor, o amor maravilhoso do Teu Filho amado Amém, Jesus Deus. na vida deles, como a família da Helenita também, Senhor, e outras famílias que estão aqui reunidas, passando dificuldades, Senhor, em depressão, problemas de casais, problemas, Senhor, de relacionamento, Senhor, no meio do Teu povo, que Tu, Senhor, possa de encontro, Senhor, a cada um deles, ó Pai, ajudando a reencontrar, Senhor, contigo, a colocar o Teu grande amor no meio da família deles, no meio do coração deles, andando junto com eles, ajudando, Senhor, Amém. em todas as necessidades nesse momento, Senhor, tão difícil, Senhor, de encontrar no caminho, ó Pai. Também, Senhor, coloca, Senhor, a Tua mão nos nossos governos, nos nossos ministros, que eles possam, Senhor, ter a decisão correta Amém, diante Senhor da Deus, que Tua assim seja. presença, fazendo a Tua vontade, usando a Tua palavra com amor, com autoridade vinda do Senhor e não do Que assim homem, seja, Pai. Deus. Em nome de Jesus, Senhor, eu Te oro com perdão dos nossos pecados. Eu oro e Te agradeço por tudo. Amém. Amém, amém. Muito bem, nós estamos chegando ao final desta nossa reunião online, meu irmão e minha irmã, nesse primeiro domingo de junho, pedindo as bênçãos do Senhor sobre nossas vidas. E eu oro para que Deus abençoe grandemente a vida da sua vida e a vida da sua família também. Muito obrigado pela presença de todos. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus faça resplandecer o rosto sobre cada um, tenha misericórdia de cada um, que o Senhor derrame sobre cada um o seu rosto e nos dê a paz em nome de Jesus. Um ótimo domingo a você. Hoje à noite, 7 horas da noite, nós teremos um novo encontro para o louvor da glória do Senhor, ok? Daqui a alguns minutos, esta transmissão estará também no nosso canal, disponível no canal no YouTube, e assim nós poderemos abençoar outras pessoas, outros irmãos, com esta transmissão. Que Deus te abençoe, um ótimo domingo, em nome de Jesus. Tchau, tchau.